A série britânica Adolescência, com só 4 episódios, está balançando o debate sobre a juventude contemporânea. O drama explora as influências tóxicas, misóginas e machistas que os jovens estão expostos na internet. E narra a história de Jamie, um garoto de 13 anos acusado de um crime bárbaro numa escola. A trama não se resume ao crime em si, mas trata também das causas que levaram o Jamie ao extremo, como bullying, despreparo emocional e a falta de apoio psicológico. A produção já é considerada uma das mais importantes do ano, tanto que o primeiro-ministro britânico, o Keir Starmer, autorizou a exibição em escolas públicas do Reino Unido. Starmer disse que foi profundamente impactado e que a série expõe verdades que os adultos precisam encarar. No Brasil, os casos de ansiedade e depressão entre adolescentes dispararam nos últimos anos. A presença de psicólogos nas escolas é insuficiente e casos extremos, inclusive automutilação e suicídio, aumentaram, principalmente no pós-pandemia. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Itália, com mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. A gente vai conversar sobre a série do momento hoje. Com a Carolina Delboni, que é educadora e escritora também. Carol, prazer te receber aqui, seja muito bem-vinda. Prazer enorme, super obrigada pelo convite. Imagina. Vamos começar falando dessa série que está sendo um boom, né? Acho que na vida de todo mundo, não só na vida de quem tem filhos. Essa ideia da produção da série, eu li algumas entrevistas do autor, né? E ele disse que era iniciar uma conversa entre pais e filhos. E aí, levando em conta essa sua experiência, como é que os pais podem conversar com seus filhos, adolescentes, levando em conta um diálogo da série, que é muito bom. Depois que tudo já aconteceu, os pais, eles estão ali tentando entender onde é que eles erraram, se eles erraram, o que eles poderiam ter feito de diferente. E aí um fala para o outro, não, você foi o melhor pai que você poderia ter sido, você foi a melhor mãe que você poderia ter sido. É uma cena bem emocionante, inclusive, né? Mas o fato é que eles não sabiam o que estava acontecendo com o filho deles, né? O filho ficava no quarto, ele estava tendo acesso ali, por meio da internet, à violência. Ele estava sofrendo também violência na escola. Então, tudo isso estava acontecendo. O que dificulta esse diálogo? Eu estou trazendo essa cena extrema da série para a gente tentar entender. É geracional? É tecnologia? O que é? Gabriela, eu acho uma ótima pergunta, porque se a gente não olhar para esse lugar, né, dessa relação entre pais, famílias e adolescentes, a gente vai continuar, de certa forma, se debatendo com problemas ou com casos de violência como esse, né? A gente sabe que a série, ela nasce depois de 2 crimes que foram cometidos na Inglaterra, de meninos contra meninas, né? Então, foram violências praticadas contra meninas nessa faixa etária da adolescência. Então, é a partir desses casos que o autor escreve o roteiro da série. E entre várias coisas, o que ele mostra ali pra gente é esse abismo geracional que a gente tem entre pais, adultos e adolescentes, né? Até na comunicação, né? Nos emojis. Tudo. Exato. Então, assim, o que ele mostra ali, que para mim é muito gritante e, de certa forma, aparece para muitas famílias, é como os adultos hoje em dia na sociedade, daí vale isso, não só pai, mãe, né, mas assim, adultos de maneira geral, não sabem quais são os códigos da adolescência, não sabem quais são os códigos e qual é a cultura dessa geração de adolescentes. Então, como é que eu me comunico com eles se eu não entendo o mundo deles, se eu nem conheço o mundo deles, né? Eu sempre falo que é muito diferente porque a gente se inteira de tudo do universo da criança. Então, a gente sabe qual é a música preferida da criança, quais são os desenhos animados, quais são os personagens. Se você levar ela numa loja de brinquedos, você sabe diretamente onde você vai, porque você sabe o que o seu filho gosta. E quando ele entra na adolescência, a gente acha que a gente não precisa mais se interessar pelo universo do adolescente. Então, você não sabe quais são as músicas que seu filho escuta, ou sua filha, você não sabe qual é o tipo de lugar que ele gosta de ir, quem ele segue nas redes sociais. E, normalmente, quando você tem essa informação, você tende a criticar.
A gente critica muito o adolescente, a gente Que é o julga contrário muito. de quando é uma criança, a gente Que é o julga contrário muito. de quando é uma criança, né? Exatamente, tudo é lindo, tudo é deslumbrante, né? Eu digo que a gente tem um encantamento pela infância e quase que um desprezo pela adolescência. E esse desprezo aparece nas relações, né? Então, vai ficando cada vez mais difícil me relacionar com o adolescente, porque eu não gosto daquilo que vem do universo dele, eu julgo como sendo pior ou menor ou, né, vazio, e eu vou perdendo os laços com aquele adolescente. E o adolescente, por outro lado, ele vai perdendo a possibilidade de estabelecer relação com um adulto, né, para que ele possa procurar, para que ele possa se abrir quando algo acontecer. Então, a primeira coisa é a gente enxergar de que existe um buraco geracional gigantesco e a primeira coisa que a gente deveria fazer ou procurar fazer é se interessar pelo universo, pela cultura adolescente. E isso passa pelo ambiente digital, né? Porque a gente está falando de uma geração que vive na cultura digital. A cultura digital faz parte da fase de crescimento deles. Então, ou eu me intero do que acontece ali, de quais são os lugares onde eles circulam, quem são as pessoas, qual é a modinha, qual é, né, o que está acontecendo, ou eu vou ficar de fora. E daí eu não vou ler esses sinais que aparecem na série, por exemplo. Sim. Eu estava conversando um pouquinho antes de entrar aqui para a entrevista com a Juliana Zaroni, que trabalha aqui, é maquiadora, e ela tem um filho adolescente. E ela estava me contando algumas coisas, por exemplo, ela estava falando, hoje em dia não é mais balada, que nem era na nossa época, é resenha. Eles se reúnem em espaços assim mais caseiros. Enfim, esse tipo de coisa é muito importante, que a gente está falando sobre essa diferença de gerações e o conhecimento, né, de se relacionar, que é diferente. Às vezes os pais não entendiam as gírias, se eu for pensar... Na minha época, os pais não entendiam as gírias, mas não entendem muito os significados ali. Aí hoje a gente vê na série os emojis, que cada um tem um significado. São formas de se relacionar que os pais, às vezes, não fazem ideia de como que funciona, né? E aí tem uma psicanalista, uma psicóloga, na verdade, especialista em adolescência, que é a doutora Ken Caswell, que eu estava dando uma lida antes da gente conversar, chamando a atenção dos pais para os perigos que existiam no passado também. E ela está falando justamente sobre essa importância do diálogo que você trouxe agora. Então, a gente assistiu a Adolescência e todo mundo ficou chocado. Né? A gente ficou preocupado com rede social, com masculinidade tóxica, com radicalização online. Tudo isso são medos concretos, eles são importantes, mas ela chama a atenção de que já existiram outros medos no passado. Então, o medo dos videogames, da violência nos videogames, com o surgimento das TVs, que os adolescentes ou as crianças também, iam passar o dia inteiro assistindo TV, e de que maneira isso poderia comprometer o cérebro, por exemplo, e por aí vai. E ela diz, a gente acaba focando nos medos, em punir, e não... se atenta para o que a gente pode fazer, né, em relação a dar atenção ao que eles possam estar passando, a um sofrimento, à escuta, a estabelecer esse diálogo, que eu acho que é o que você estava dizendo, né? Eles precisam se sentir amparados, estabelecer esse vínculo, para que aí eles também se sintam amparados, o que eu quero dizer assim, eles não vão se sentir atraídos por esse tipo de perigo online, porque eles estão mais resilientes, ou eles têm uma relação mais resiliente com os pais. Faz sentido? Faz sentido. Acho que, né, óbvio, se a gente olhar as gerações passadas, sempre tiveram perigos e sempre tiveram violências. O que a gente tem hoje, na verdade, a grande diferença é que a gente tem uma violência que ela é muito mais escalonável e escalonada. E a diferença é que esses lugares novos onde o adolescente interage, ele interage com outras pessoas. A televisão que eu assistia quando eu era adolescente, não tinha ninguém interagindo comigo. Hoje é a praça pública. Hoje é praça pública, exatamente, né? Enfim, a televisão, o rádio, enfim, qualquer meio de comunicação, né, que existia nas gerações passadas, não tinha ninguém, mesmo jogos, videogames, não tinha ninguém que entrava online para interagir com aquela criança ou com aquele adolescente. É diferente. Então, hoje a gente tem essa mesma tecnologia que foi avançando, só que com uma pessoa ou muitas pessoas interagindo com aquela criança e com aquele adolescente. E
o mesmo aviso que a gente dá, ou que a gente ensina para uma criança, que ela não fala com estranhos na rua, a gente, de certa forma, ensina para que ela não fale com pessoas desconhecidas nas redes sociais. Mas a gente sabe também que essas pessoas que se aproximam de crianças e adolescentes, eles muitas vezes se passam por conhecidos, né? E é muito fácil você ali manipular uma criança ou um adolescente, porque eles estão suscetíveis a uma série de coisas e não tem ainda uma maturidade, nem um conhecimento para identificar o que é uma mentira, o que é uma tentativa até de aliciação, né, daquele adolescente, enfim. E o adolescente, ele está aberto nesse ambiente. A adolescência, uma coisa que é importante a gente entender, assim, o adolescente, ele precisa das relações sociais. A adolescência, ela se desenvolve e o adolescente se constitui a partir da relação com o outro. Então, por isso que para ele é tão importante pertencer a um grupo, ser aceito a um grupo. Quando esse adolescente não consegue fazer isso no ambiente físico, né, no que a gente chama de presencial, ele tem hoje em dia a alternativa do ambiente virtual. Ele é validado. Exatamente, para tentar ali achar um grupo de pertencimento e ser validado, ser reconhecido. Só que esse menino ou essa menina, quando vai para esse grupo online, ele já está fragilizado. Ele já está, né, assim, pensa que você está construindo a sua autoestima. Você já está com uma autoestima mais fragilizada, você está com uma identidade mais fragilizada, então você está mais suscetível a uma série de coisas. O que te chamarem ou o que te elogiarem, digamos assim, você começa a sorrir. Porque você fala, poxa, alguém aqui gostou do que eu falei. Alguém aqui viu valor em mim, ou me amou, né, ou está gostando de mim. Então, você consegue atrair muito mais fácil esse adolescente. E quando as relações no presencial, elas estão mais fortificadas por uma série de questões, a chance desse adolescente procurar algo online é muito menor, né? Então, a série também mostra um pouco disso pra gente, de que esse menino, né, o ator, o garoto que faz na série, ele sofria bullying no ambiente presencial. É o menino que tinha muita dificuldade de ser aceito, de pertencer a um grupo. Ele tinha ali um amor, talvez, né, por essa menina que ele mata, né? Mas ele tinha um amor ali por ela que não era correspondido. Pelo contrário, ela fazia bullying com ele, né? Então, ela ali nas redes sociais, os emojis dela também são incitando violência para ele. E esse garoto, uma hora, ele se torna violento, né? Então, ele sofre violência e uma hora ele se torna violento. E isso a gente vê muito na vida que a gente vive, fora de uma série ou fora das redes sociais, né? Pessoas que sofrem violência, adolescentes que sofrem violência e uma hora respondem com uma violência, né? Ou eles praticam uma violência contra eles ou eles respondem com uma violência. E isso é uma forma da gente garantir com que isso não aconteça ou minimizar essas violências, é trazer ou construir um ambiente de relações saudáveis no mundo presencial. E esse talvez seja um desafio nosso hoje em dia, né? Com certeza. Eu acho que tem tudo a ver com o seu livro, né? Que é Desafios da Adolescência na Contemporaneidade. Eu estava vendo também o censo de 2022... que as principais causas de mortes de jovens são homicídios, suicídios e acidentes. Suicídio me chamou muito a atenção, porque está totalmente ligado à saúde mental. Como é que os pais podem perceber comportamentos não só violentos, mas também de sofrimento? Ótimo. Eu sempre falo que um adolescente, ele precisa ter altos e baixos, né? Então, ele precisa estar um dia de mau humor, outro dia de mau humor, ou de manhã ele está bem-humorado e à tarde ele está completamente mal-humorado. Se você tem um adolescente na sua casa e que ele está sempre numa montanha russa, quer dizer que está perfeito, está maravilhoso. É isso que a gente espera. Por mais que os pais fiquem incomodados e fiquem, né, gente, o que está acontecendo? Né? Uma hora essa pessoa está bem-humorada, outra hora ela está mal-humorada, uma hora fala comigo, outra hora não fala. Agradeça, quer dizer que está tudo ótimo, está tudo dando certo. Se você tem um adolescente onde a emoção dele é estável, ele mantém uma frequência, é como uma rádio, né? Ou como uma música que mantém uma mesma frequência, algo está errado, né? Então, esse é um sinal. Eu falo que o adolescente, ele fala muito mais pelo silêncio do que pela fala. Então, o que a gente também reclama e diz, né? Muitas vezes a gente fala, o adolescente não fala, como é que eu vou falar? O adolescente não dialoga, eles são monossilábicos, eles podem até ser,
mas o silêncio deles diz muita coisa pra gente. Então, observar esse silêncio é um sinal. Que silêncio que é esse? É um silêncio momentâneo? É um silêncio que ele se permanece por todos os dias? Ele atravessa a rotina desse adolescente? Se o adolescente está querendo, ele está deixando de fazer coisas e está querendo ficar quieto em casa, dentro do quarto, isso é um alerta, né? No começo da série, de novo, né, o policial recebe uma mensagem do filho dizendo que não quer ir na escola porque está com dor de barriga. E ele comenta com a parceira dele, a policial, de que não é a primeira vez, né? Que vira e mexe ele fala que está com dor de barriga, com dor de cabeça. Esse é um sinal. Quando o adolescente se retira das relações sociais, escola, clube, praça, shopping, enfim, onde quer que ele circule, é um sinal para a gente de que algo está acontecendo. Então, são esses alertas. Muito, muito importante. E acho que não é óbvio. Nem um pouco óbvio, porque é isso que você está falando. Os pais se incomodam com essa mudança de comportamento, né? Eu acho que tem um ponto aí importante na série, que é essa violência extrema, né? Eu ouvi a juíza Vanessa Cavalieri, da Vara da Infância e da Juventude do Rio de Janeiro. Ela traz vários insights importantes, né? Mas eu ouvi a entrevista dela para o podcast da Folha. E ela é autora de um protocolo de prevenção de violência nas escolas. O que ela conta? Que esses crimes, como o que a gente viu em adolescência, eles raramente apareciam no judiciário há 5, 6 anos atrás. E que houve um aumento. Por que é tão fácil, e aí a gente pega esse exemplo, né, da radicalização, que eu acho que é uma das maiores preocupações que a gente tem com esses adolescentes nesses meios. Por que é tão fácil cooptar criança, adolescente, para o extremismo nesse ambiente virtual? E aí a gente leva ali na ponta a ver o aumento de crimes como ela está vendo, né? Sim. E é um aumento bem considerável. Ainda não tem dados, ainda não tem números, né? Não é quantificado, mas, por exemplo, esse ano saiu um estudo da Child Fund, que é uma instituição que cuida, né? Trabalha com crianças, saúde e prevenção de crianças e adolescentes, e ali ele mostra que aumentou em 30%, por exemplo, o número de adolescentes, de denúncias de adolescentes que já sofreram violências online. E normalmente elas são praticadas ou por outros adolescentes ou por um jovem adulto, né? E esse jovem adulto é quem costuma cooptar essas crianças e adolescentes para grupos extremistas. A gente vê na série que é a misoginia, né? Então é esse masculino extremamente tóxico, extremamente violento e que tem a mulher num lugar de submissão extrema e por conta disso, pratica-se violência contra as mulheres, né? Do que a religião tem, o papel da religião, né? Então, quando a pessoa está com alguma questão, com algum problema, ou mais fragilizada, mais sensível, com a autoestima mais baixa, mais depressiva, a religião é um meio dessa pessoa se curar, ou muitas vezes conseguir se reerguer, se reencontrar, recuperar o amor pela vida, recuperar a autoestima. É mais ou menos a mesma estratégia que esses grupos extremistas usam, né? E literalmente fazendo uso da fragilidade de um adolescente que não tem o cérebro ainda formado, que tem um cérebro em formação, né? Então, o lobo frontal do cérebro do adolescente, por exemplo, que é onde a gente tem ali a noção do perigo ou do que eu posso, do que eu não posso. A gente, né, sempre fala que adolescente não tem noção do perigo, né? A gente fala que isso não pode. Porque não tem mesmo. Porque não tem mesmo, exatamente. Porque ele não está com o cérebro totalmente formado. Então, tudo isso ajuda esse jovem adulto ou esse adulto que está do outro lado trazer esse adolescente para praticar uma violência que muitas vezes ele não tem consciência de onde ele está sendo levado, né? Ele vai criando consciência ao longo do processo, mas ele muitas vezes não tem consciência. A gente estava até aqui falando na série, isso fica evidente, porque a princípio, quando eu estava assistindo, me parecia que era uma mentira do personagem principal, que é adolescente, né? Que ele não estava reconhecendo a violência porque ele estava escondendo dos pais, mas depois começa a parecer que, na verdade, ele não tem noção do que ele tinha feito. Exato. Na conversa com a psicóloga. E ela pergunta, você tem noção? Essa pessoa morreu, ela não vai mais voltar.
E ele não Ele não tem noção. tem. Ele não tem noção, porque é isso. O adolescente, ele não. O cérebro realmente não. E ainda mais um adolescente de 13 anos, com a idade desse menino na série, né? Então, assim, a gente está falando o começo de uma transição ali do cérebro, de um amadurecimento do cérebro que vai até os 24, 25 anos. Então, a gente está falando de 11 anos a menos, 10 anos a menos, né? O começo desse processo de amadurecimento. E ele não tem recurso nenhum, realmente, nem interno, emocionalmente, psicoemocional, e nem de vivência na vida para conseguir olhar aquela situação e ter consciência da gravidade do ato que ele praticou. Ele vai tomando consciência ao longo da série. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa construção da identidade masculina na adolescência, o papel dos pais, o papel da escola, que é uma rede, né? Sim. Que está ali no entorno dessa pessoa que está em formação, para que ela justamente não caia nesses comportamentos tóxicos e nesses ambientes que são tóxicos, né? E acabam contribuindo, contribuir é uma palavra que parece positiva, mas nesse caso negativa, mas contribuindo para que essa pessoa desenvolva um comportamento violento, né? Sim, sim. Né, se a gente olhar, os meninos não nascem querendo matar as mulheres, né? Eles são ensinados a olhar, de certa forma, né? A olhar as meninas, olhar as mulheres e acharem que eles podem praticar uma série de violências contra elas porque eles são superiores a ela, né? Então, isso é ensinado ao longo da vida de um adolescente, ao longo da vida de um menino, né? Então, é isso. A sociedade toda tem um papel muito importante. Família tem o seu papel, escola tem o seu papel, governo tem o seu papel. Agora, por conta da série, por exemplo, a Inglaterra acabou de instituir uma política pública onde as escolas vão ser obrigadas a dar formação antimachismo e sobre misoginia dentro das escolas. Vai ser como se fosse uma disciplina obrigatória. Não sei ainda como isso vai entrar na grade curricular da Inglaterra, mas isso, o governo, assistindo a essa série e observando os crimes que têm acontecido lá no país, entende que esse é um problema público também, de saúde pública, um problema de segurança pública. Então, qual é o papel do governo, né? Então, a gente olha para cá. As escolas, elas constantemente e cada vez mais precisam entender que elas precisam fazer campanhas dentro das escolas, elas precisam discutir esses assuntos dentro das escolas. Eu sempre falo que muitos assuntos não são da escola, mas eles atravessam o portão das escolas todos os dias. E a partir do momento que aquele assunto atravessou o portão da escola, eu tenho duas opções, ou eu lido com ele, ou eu finjo que ele não entrou dentro da escola. Só que eles têm aparecido nas relações escolares com muito mais frequência. Então, e esse é o caso, né? Quando a gente fala de feminicídio, de machismo tóxico, misoginia, enfim, como é que eu explico esses termos todos para os adolescentes, para os alunos? Eles precisam entender, muitas vezes eles falam, mas eles não sabem o que eles estão falando. Então, de campanhas mesmo, né? Igual o governo tem campanha, as escolas fazerem campanhas e trazerem os alunos para participarem disso, né? Então, eles vão pesquisar, eles vão construir os cartazes, eles vão construir as falas, né? A gente vai mudar alguma coisa na biblioteca da escola? Tá faltando livros sobre mulheres? Que tipo de mulheres? Que tipo de livros são esses? Que conteúdos que são esses, né? E dentro de casa, a mesma coisa, pensando no ambiente familiar. E pensando, né, as famílias ali que tem um pai, que tem um homem dentro dessa casa, que lugar que é esse que esse homem vai ocupar, né? E que sentimentos e que emoções também que esse homem vai poder colocar para fora dentro daquele ambiente familiar e dentro do lugar onde ele circula, né? Ou se vai ser reprimido, Ou né? se vai ser reprimido, é isso, assim, é um pai que expressa o seu carinho, como que ele expressa esse carinho? Tem abraço, tem choro, tem uma risada descontrolada, ou é tudo muito certinho, muito controlado, muito, né, as emoções são muito medidas. A mesma coisa, na relação com essa mulher nessa casa, é uma relação mais igualitária? Como é que é dividido o papel dentro de casa? Ou a gente tem ali de novo, né, o clássico da mulher fazendo todas as tarefas da casa e o homem esperando ser servido. Tudo isso vai passando, são códigos, são sinais que a gente está emitindo para esses adolescentes, principalmente para esses meninos. Então, tem uma série de lugares na sociedade que a gente precisa mexer, né? Nossa, é excelente isso, muito importante. E tem cenas ali dentro da escola também que mostram o despreparo dos professores também, né?
É bem claro. Você vê que tem uma professora que está guiando ali, conduzindo as coisas que ela não faz ideia do que está acontecendo. Nada. Aquela cena, tem um episódio que é inteiro dentro da escola, né? Esse. E esse episódio, ele é desesperador no sentido que você vê a falência do sistema da educação, né? Então, uma educação que não tem condições nenhuma de dialogar com o adolescente, que se perde e que não tem autoridade sobre o adolescente, não tem diálogo com o adolescente, não conhece nada do universo do adolescente, né? Então você vê aquele caos dentro daquela escola, os professores falam as coisas para os alunos não prestam atenção, não estão nem aí, viram as costas, eles não têm ideia, a quantidade de bullying que aparece dentro daquela escola é uma coisa assustadora. Claro que ali a gente tem um extremo, né, para radicalizar uma situação, mas a gente tem isso em cotidianos de escola, né? O educador, para ele poder dar aula na educação infantil e fundamental 1, né, que é ali primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, ele precisa ter cursado pedagogia. Ele tem que ter o diploma de pedagogo. Ali ele aprende não só matemática e português, mas ele aprende o funcionamento da criança, o cérebro da criança. O professor que vai dar para adolescente, ensino médio, Fundo 2 em ensino médio, ele fez a faculdade de física, de química, de letras, ele não entende nada sobre o funcionamento daquele adolescente. E isso aparece ali também de alguma forma, né? Com certeza. Eu quero trazer um debate importante, que é muito colocado por conta da série, que é sobre a vigilância, né? Sobre o monitoramento do que esse adolescente está fazendo, no celular principalmente, mas no computador, na internet. Até onde é possível fazer isso? A gente estava até conversando aqui, né, antes da entrevista, do quanto isso tem que estar aliado a outras coisas. E aí a questão da escola com o celular, que hoje a gente tem, que foi o banimento dos celulares nas escolas, né? Se você acha que isso foi positivo e que esse é um caminho. Emergencialmente, esse é um caminho. Se a gente quiser realmente estabelecer relações saudáveis com as plataformas digitais, a gente não pode fugir da educação digital, educação midiática, né? Assim como a gente educa todo mundo, né, para conviver e viver no ambiente presencial, a gente educa uma criança, eu educo um adolescente, como é que ele vai se comportar numa festa, num encontro de família, na rua, na sociedade, como é que eu deixo uma pessoa passar ou não, quem que atravessa a rua, quando eu chamo o elevador, quem é que sai primeiro para eu poder entrar, tudo isso são códigos que a gente vai passando para a criança e para o adolescente para ele poder se relacionar em sociedade. O mesmo deve ser feito nas plataformas digitais, né? Então, ou eu entendo, ou eu ensino como é que eu vou me relacionar dentro daquele ambiente, quais são as regras, o que pode, o que não pode, o que é certo, o que não é certo, o que é violência, o que é crime. Assim como a gente tem leis e regras e normas para o mundo presencial, a gente precisa para esse mundo também virtual. Até porque a gente não tem uma regulamentação nem uma responsabilização por parte das plataformas. Exato, né? Então, mas é isso, pensa uma cidade sem lei, uma São Paulo sem lei, sem regras, sem normas. A gente ia ter carro batendo em todas as esquinas e pessoas se matando em todas as esquinas, né? Então, é isso, basicamente, que a gente tem dentro das plataformas digitais. Então, precisa de regulamentação, precisa de educação da sociedade de maneira geral, né? Crianças, adolescentes e adultos, para que, sim, no momento em que não for mais possível vigiar as redes sociais ou o aparelho celular de um adolescente, eu consiga ter educado esse adolescente para ele identificar sinais de possíveis violências dentro do ambiente que ele está circulando, e também para que eu tenha uma relação com ele de confiança, que ele possa chegar e conversar e falar de algo que está incomodando, algo que ele está sendo sofrido, enfim, das sensações e das emoções que ele tem quando ele está circulando naquele ambiente. Então, precisa construir uma relação para que quando chegar no momento de não consigam mais vigiar, essa relação se estabeleça no diálogo entre adulto e adolescente. Que importante, Carol. Foi um prazer enorme te receber, conversar com você. Passou muito rápido também. Foi um prazer. Prazer enorme. Obrigada, Gabriela. Obrigada demais. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Próximo episódio vai ao ar sempre às 10h30 da manhã e você pode ouvir o Em Detalhes também nas plataformas de áudio. Olá, meu nome é João César de Castro Rocha. Eu acabei de gravar uma aula aqui no ICL, tentando mostrar que existe um plano em todo o mundo e também no Brasil que a extrema-direita utiliza para conquistar corações e mentes, vencer eleições e transformar
Democracias em Estados Autocráticos. Dia 15 de junho, um domingo, às 20 horas. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.